Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, Jonas no seu capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, diante da Tua presença, pedimos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia. Nós confessamos a nossa total dependência do Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor venha a nos esclarecer, Senhor, as nossas mentes a respeito da Tua palavra, Senhor. E que sejamos nós transformados por intermédio da Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos no nome do Teu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus, ao longo dos séculos, Ele tem propiciado diante dos povos que aconteça os chamados avivamentos. O que são esses avivamentos, né? Muitas vezes, num período de grande letargia espiritual, de grande apatia do povo a respeito das coisas de Deus, Deus faz através do mover do Espírito Santo, que em alguns lugares aquelas pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus, que a palavra de Deus, a chama do Evangelho, seja reacendida naqueles locais, e isso vai fazendo que muitas pessoas se convertam ao Senhor nosso Deus. E ao longo dos séculos nós temos histórias de vários eventos de grandes avivamentos. Então, por exemplo, na época especificamente no começo da igreja primitiva, né, no sermão de Pedro ali narrado em Atos 2, na descida do Espírito Santo, né, ao qual Pedro vem mostrar daquilo que estava acontecendo por obra do Espírito Santo, é registrado que aproximadamente 3.000 pessoas, contando os homens, se converteram ao Senhor, daqueles a quais foram batizados. E ao decorrer dos anos, vários eventos aconteceram. É narrado também de um evento a qual um grande pregador chamado João Crisóstomo também, através do seu sermão, milhares de pessoas se converteram, e Deus propiciou ao longo dos séculos, por exemplo, no período da Reforma Protestantes, que houvesse também várias conversões em massa, e também nos grandes avivamentos que ocorreram tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Então, Deus sempre tem permitido
que não haja a apatia total e espiritual, mas propicia que a chama do Evangelho, o fervor espiritual seja reacendido. E muitas vezes nós, quando falamos de pregadores e de multidões que se convertem, muitas vezes nós esquecemos de um missionário que pregou uma palavra, uma mensagem, e a Bíblia narra, né, que a conversão foi de 120 mil pessoas, né? Muitas vezes eu já vi pessoas, né, orando, né, Senhor, eu quero pregar e eu quero ver pessoas se converteram, assim como Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram, né? Talvez ele não tenha lido Jonas, né, que foi mais do que 3.000 pessoas, né? Então foi um missionário nato. Vamos recordar, logo no comecinho do capítulo de Jonas, nós temos a tendência de esquecermos muitas coisas a respeito da palavra do Senhor. Então vamos lembrar das pregações anteriores, o comecinho de Jonas. Então, logo no capítulo 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a palavra do Senhor que é dito a Jonas é para que ele venha se dispor e ir à grande cidade de Nínive, porque a malícia dessa cidade tem chegado até ao Senhor. Então, para mostrar o quanto de mal que essa cidade cometia, atrocidades que era cometido nessa cidade, foi o Senhor movido a chamar a este homem, a este profeta, para que fosse até a cidade. Então ele disse: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Olha o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Então ele fugiu para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí acontece o que o Senhor faz com esse plano de Jonas, né? Já que o Senhor Deus incumbiu ele de uma tarefa bastante difícil, ir até a cidade de Nínive, como nós vimos nas pregações anteriores, né? Os ninivitas, ela era inimigo do povo de Deus, pessoal bastante vingativo, era muito cruéis quando eles capturavam seus inimigos, eles invadiam as terras, dominavam a cidade, muitas vezes tinham o costume de cortar as mãos daquelas pessoas a qual eles faziam escravos, furavam seus olhos também, do povo a qual eles faziam possessão. Era um povo bastante cruel. E agora Deus chamando ali Jonas para que venha ir até essa cidade, território inimigo, para proclamar a palavra do Senhor. Então Jonas, ele toma essa atitude de fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível, fugir da presença de Deus. Olha o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do peso delas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se o mestre-sala do navio e lhe disse: que se passa contigo? E agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não perecemos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha qual foi a atitude daqueles homens. Estava acontecendo essa tempestade, foi o próprio Senhor que fez lançar um vento forte, que viesse abalar ali esse navio, causando essa tempestade. Então os homens acharam que essa tempestade era motivado por alguém.
Alguém ali estava em falta com o seu Deus e foram lançar sorte. Nós não sabemos como foi feito esse lançamento de sortes, mas ali caiu sobre Jonas, né? É como você pegar um dado, né? Quem cair, né? Igual aqueles, alguém já viram aqueles animadores de rua, né? Aqueles homens da cobra de rua, que junta várias pessoas, eles sempre têm aquela ideia, né? Eu vou jogar a cobra para cima. E o homem que estiver traindo a mulher, vai cair a cobra. Você já viu só gente fugindo, né? Então, essa foi a mesma atitude ali desses marinheiros, né? Foram lançar sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Olha o versículo 8. Então, lhes disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Olha, várias perguntas que fizeram para Jonas. Já que a sorte caiu em você, já que você é o culpado, então declara. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? Que povo é teu? Ele lhes respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de temor e disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Aí os homens perguntam, então o que vamos fazer então a respeito disso? Aí ele pede, né, que seja lançado ao mar e o mar cessaria. Mas os irmãos prestaram atenção na declaração que ele fez, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele fez uma profissão de fé, dizendo quem ele era, a quem ele servia, e ele mostrou ainda particularidades de quem é Deus, o Deus que fez os céus, o mar e a terra. É o Deus criador, o Deus criador de todas essas coisas. Eu vejo na pessoa de Jonas, né? Muitas vezes as pessoas olham para Jonas com uma atitude meio pejorativa, né? O homem que foge, o homem fujão, mas ele é um missionário nato. Aonde ele está, daquilo que ele fala, ele já está testificando a respeito de Deus e fazendo missão. Já que a missão era para outra cidade, mas Deus ainda propiciou que ele fizesse a missão, ainda fosse levar a mensagem de Deus ainda para esses homens, ali nesse navio que conduzia a Tarsis. Olha o que aconteceu depois, em decorrência disso. Versículo 14, então clamaram ao Senhor e disse, Senhor, rogamos-te que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Olha qual foi a atitude desses homens. Eles temeram ao Senhor, em extremo, ofereceram sacrifícios e ainda fizeram votos. Aí deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nem todas as pessoas têm uma segunda chance. Jonas é dos raros exemplos de qual Deus chama alguém e dá uma segunda oportunidade. Então veio lá, capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Lembra que no capítulo 1, versículo 3, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E agora o Senhor mais uma vez chama ele, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. A atitude de Jonas foi obedecer ao Senhor. Isso nos lembra o profeta Samuel, quando repreendeu ali Saul, dizendo, né, que é melhor oferecer, melhor é obedecer do que sacrificar.
E Jonas era bem consciente daquilo que aconteceu a primeira vez pelo qual o Senhor o chamou. Ele não teria e não passaria pela sua cabeça, qual seria a consequência de uma desobediência pelo que Deus diz, pelo que Deus ordenou para ele. Então se levantou Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Muitas vezes nós nos preocupamos quando nós vamos falar a respeito da palavra do Senhor. Por exemplo, se algum vizinho seu, se algum colega de trabalho, muitas vezes você percebe que precisa levar a palavra do Senhor, trazer uma mensagem para aquela pessoa. Muitas vezes nós nos preocupamos muito, fala: Senhor, o que eu vou dizer para essa pessoa? E ficamos pensando, a gente pega a Bíblia, começa a folhear, o que nós vamos dizer? E muitas vezes nós nos preocupamos até com as palavras que nós vamos utilizar para trazer a palavra do Senhor. Nós até nos comportamos, nos preocupamos muitas vezes com a nossa atitude, muitas vezes comportamental, de como será o nosso tom de voz ao trazer a palavra do Senhor. E Jonas, nós vemos um exemplo de alguém que foi bem sucedido na sua pregação, e muitas vezes aquelas qualidades que nós exigimos, que requeremos para alguém pregar, você tem que ser simpático, você tem que... várias regras, para as pessoas pregarem, para anunciar a palavra de Deus. E Jonas era alguém que estava ali. Exemplo claro de contra a sua vontade. Muitas vezes a gente vê as características que não era favorável à pregação para aquele povo, porque ele sabia que se pregasse para aquele povo, a consequência da pregação é o Senhor ser misericordioso para aquele povo, e foi até o motivo pelo qual ele fugiu. O texto que nós vamos ver na próxima pregação, que é referente ao capítulo 4, e ele foi contra a sua vontade, e mesmo assim Deus foi com ele. Muitas vezes Deus usa dos seus instrumentos, muitas vezes pessoas, muitas vezes do seu jeito, que muitas vezes você acha que não seria bem sucedido. Vou dar um exemplo disso. Uma vez eu estava conversando com uma senhora e ela estava falando, sobre uma vez na igreja a qual ela congregava, a qual o pastor faltou, ou aconteceu, não sabe exatamente o que aconteceu, o pastor não pôde vir para pregar. Não havia presbítero naquele dia, diácono, só tinha um que ficou na porta, e a igreja estava cheia. E ninguém se dispôs a pregar, Então você teve que, às pressas ali, arrumar uma liturgia para se pregar. Aí uma pessoa falou: já que eu não vou pregar, então vamos ler um texto. Aí leu lá em João capítulo 8, só leu o texto, mas ele não comentou nada. Ele falou: eu não sou pregador. E essa pessoa disse que 4 visitantes foram tocadas pela leitura daquela palavra. Muitas vezes Deus usa, muitas vezes de formas, muitas vezes estranhas, Existe um exemplo também bastante conhecido de um homem que recitou o Salmo 23, um ator que recitou o Salmo 23, que é aquele fundo musical, O Senhor é o meu pastor, nada, com a voz do Cid Moreira, as pessoas aplaudiram. E outra, o senhor simples, leu o Salmo 23 de forma meio gaguejante, as pessoas ficaram comovidas e choraram. E até perguntaram: mas por que aconteceu isso com a gente? Aí a resposta disse: o ator ele conhece o Salmo e eu já conheço o pastor. Então, muitas vezes Deus usa, muitas vezes esses elementos frágeis, muitas vezes impróprios, inapropriados para aquele propósito pelo qual Deus determinou. A intenção do Senhor era que a palavra fosse levada até a cidade de Nínive,
e Deus executou os meios para que chegasse a palavra àquele povo. Deus não ia permitir que a malícia daquele povo continuasse daquela forma, e Deus utilizou de um profeta, mesmo que esse profeta fugiu da presença do Senhor, mas Deus ali conduziu os meios, conduziu um transporte, um grande peixe, e até perigoso nós andarmos desse transporte, mas para que fosse pregar a palavra do Senhor. E a palavra que ele pregou não foi uma palavra de amor, uma palavra de graça. Olha lá, versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era uma palavra de condenação. Imagine os moradores de Nínive vendo aquele homem aparecendo na cidade, um estrangeiro. Acredita-se que a linguagem dos ninivitas era aramaico. Ali o profeta falava hebraico. Este homem tinha passado 3 dias dentro de um peixe. Acredita-se que o suco gástrico do grande peixe tenha, de alguma forma, alterado a aparência do profeta. É acreditado isso porque, alguns anos atrás, dentro da costa argentina, um homem foi engolido por uma baleia, uma cachalote. E quando abriram a baleia, ele estava totalmente branco, né? Não sabia identificar que raça que era aquele homem por causa da brancura da pele, por causa do suco gástrico ali da baleia. Agora imagine aquele homem chegando naquela cidade, passado 3 dias dentro de um peixe e dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida, Nínive será reduzida a ruínas. Não é uma palavra de amor, não é uma palavra de graça, é uma palavra de condenação. E qual foi a consequência? Olha o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Eles creram ali na pregação de Jonas e tomaram uma atitude, de proclamar um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 6. E chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Então até o próprio rei, ao ouvir da mensagem que este homem estrangeiro estava pregando ali na cidade de Nínive, ele também foi tocado, claro que pelo Espírito Santo de Deus. Ele tirou as suas vestes, uma atitude de humilhação para o rei e para todos os povos, e vestir roupa de saco e assentar-se sobre cinzas, sinal de grande comoção e arrependimento daquela cidade. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, então juntamente ali com seus ministros: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Hoje nós pregamos, muitas vezes se pregam bonitos sermões, os pastores se afadigam, trabalham nos seus sermões, pregam sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, coisas que nós conhecemos depois da vinda do Senhor Jesus. E muitas vezes o nosso coração, nós dentro da igreja, nós ainda nos mantemos muitas vezes incrédulos diante da palavra do Senhor. Não precisa ser um ímpio, basta um crente, a qual é convocado a arrepender-se dos seus pecados, e muitas vezes ele está lá
relutante no seu pecado, não deixa de praticar o seu erro e a mensagem muitas vezes pregada constantemente, mas ele está lá resoluto. Ali estava um homem pregando: ainda 40 dias a cidade de vocês vai ser destruída. E era alguém, para o padrão da cidade, indigno, porque naquele momento a cidade de Nínive tinha seu status de potência nacional. Agora vem um homem de outro país, de um país a qual estavam tentando dominar, está dizendo que a nossa cidade vai ser destruída. Pela lógica, eu dizer, quem é esse doido, né? O que ele está dizendo, esse doido? Mas Deus ali chamou e as pessoas se converteram ao Senhor, desde o maior até o menor. Desde ali do rei, autoridade máxima da nação, até o mais pequeno, se arrependeu com a pregação de Jonas. Nos dias do Senhor Jesus, do seu ministério terreno, a qual estava pregando, e Deus, através do Senhor Jesus Cristo, operando milagres, atestando que Ele é o Messias, Deus fazendo prodígios e sinais, as pessoas ainda se mantinham incrédulas a respeito do Senhor Jesus. E olha o que o Senhor Jesus disse. Guarda ali Jonas, abram lá Mateus 12, versículo 41. Vamos todos juntos ler? Mateus 12, 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, aqueles homens de Nínive, a qual Jonas pregou que a cidade seria destruída em 40 dias, eles se levantarão para condenar aquela geração que não estava acreditando no Senhor Jesus Cristo, porque eles ouviram da palavra do Senhor e se arrependeram, e o próprio Senhor Jesus atestou da salvação daqueles homens. Mas alguém pode dizer, mas Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Estava ali Jonas, prefigurando o Senhor Jesus. Muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele exerce o ofício de profeta, sacerdote e rei. Jonas ali estava tipificando o Senhor Jesus Cristo. Se as pessoas se converteram pela pregação de Jonas, estavam se convertendo ao Senhor Jesus. O grande escritor Stuart Eliot, ele diz que não tem medo nenhum de chamar Jonas de cristão. Não tem medo nenhum, porque ele se identifica ali com Cristo. Ele crê no Deus vivo, e ali estava sendo direcionada a palavra do Senhor. Então, no dia do juízo, ninivitas se levantarão para condenar aquela geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E ali o Senhor Jesus dizendo àquele povo: aqui está quem é, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Ele, o Senhor Jesus, o Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que vamos falar, nós nos preocupamos com tantas coisas, e basta o quê? Anunciarmos. E qual é a consequência de anunciarmos?
Senhor Deus ele vai trazer dos seus frutos. Hoje na escola dominical, com o presbítero Moisés, nós vimos que ele até enfatizou, já que nós não temos o detector de saber quem é salvo e quem não é, então temos a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. E cabe unicamente ao Espírito Santo se vai converter ou não. Compete a Deus e não a nós. Por isso é um grande erro, muitas vezes nós queremos ser seletivos em quem nós vamos pregar o evangelho. Jonas foi enviado a pregar a um povo a qual ele não queria pregar a palavra do Senhor. Por isso ele resolveu fugir daquele povo, porque ele sabia que se pregasse para aquele povo, Deus seria misericordioso e perdoaria aquele povo que era cruel, aquele povo que era pecador. E a consequência dele fugir só para que o Senhor não fosse misericordioso para aquele povo. E Deus usou um homem assim. Um homem muitas vezes turrão, como é dito em alguns lugares. Um homem muitas vezes com uma personalidade difícil, mas ele cumpriu os desígnios do Senhor. Se Deus usou um homem assim, Deus pode usar cada um de nós. Cada um de nós temos a missão de levar o evangelho, de proclamar o evangelho. Aonde você está inserido? Qual é a sua Nínive, a qual o Senhor chama para que você venha pregar? Será que nós estamos agindo como Jonas, fugindo? Será que Nínive é a sua escola? Será que Nínive é o seu trabalho? Será que Nínive é a sua casa? E você muitas vezes quer pegar um navio para Tarsis, né? E muitas vezes você está lá como Jonas, no porão, dormindo. A tempestade acontecendo, precisando de uma ação de um homem de Deus ali, mas estamos dormindo dentro do porão. Vamos lá, continuando. Versículo 7, fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito que lhes faria, e não o fez. Os homens, movidos pela pregação, pelo anúncio da palavra do Senhor, viram que eram pecadores, estavam em falta diante de Deus e conclamaram esse jejum, vestiram-se de panos de sacos, assentaram-se sob cinzas e clamaram fortemente a Deus. Por isso que nós chamamos que nos dias de Jonas foi o maior avivamento que aconteceu na história. 120.000 pessoas ali clamaram ao Senhor Deus com a pregação de um homem que dizia: ainda em 40 dias e Nínive será subvertido. E Deus foi misericordioso com este povo, pois eles se converteram do mau caminho e Deus mudou ali o seu plano de destruir. E Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito que lhes faria e não o fez. Muito cuidado muitas vezes com essa palavra, se arrependeu do mal, né? Mas alguém pode dizer, mas Deus não se arrepende, já está dito através do outro profeta. A tradução desse texto quer dizer, muitas vezes Deus teve dó desse povo e não fez a consequência que faria pelo mal que esse povo continuasse, mas
Por eles se arrependerem, Deus então mudou o seu plano de destruir. Não é aquele arrependimento humano, é que a Bíblia muitas vezes usa da palavra que nós chamamos de antropopatismo, utilizar muitas vezes sentimentos humanos na pessoa de Deus para que nós venhamos conhecer muitas vezes a Deus, porque Deus, tão grandioso, majestoso, que se não utilizasse muitas vezes de aproximação humana para nós entendermos, nós estaríamos sem saber muitas coisas a respeito de Deus. Nós hoje, crentes no Senhor Jesus Cristo, possamos analisar a nossa vida. Será que nós somos como Jonas, que foge da nossa missão? Ou somos como os ninivitas, que estão no seu pecado, cuja malignidade chega até aos céus? Nós ouvimos a palavra do Senhor. Eu não sei qual posição que cada um está. De fuga, na posição de anúncio do Evangelho ou na posição de pecador. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e lembremos que somos pecadores. Se Deus converteu um povo mal, nós também somos maus. Não esqueçamos disso, né? Não estamos em posição melhores do que aquele povo. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há exceção nenhuma. Todos nós somos pecadores. Que Deus tenha misericórdia de nós.